Boa noite. Nós vamos começar, é o nosso sexto encontro, né, com a professora Solange. E hoje são três temas de tecnologia. Eu mandei o material para vocês, tá assim, ó, lá no material tem os dois primeiros pontos aí sobre tecnologia, e o terceiro eu deixei um vídeo para vocês assistirem, tá? Que é um vídeo bem legal e ela faz um resumo. Eu achei que nem precisava a gente falar sobre ele aqui, tá bom? Mas eu falo um pouco por cima do último, e aí vocês podem assistir o vídeo. Eu vou começar a apresentar a tela. Daí, se alguém precisar fazer alguma pergunta, alguma questão, pode falar, tá bom? Tá bom. Ô Solange, Oi, você poderia depois falar um pouquinho, não sei se seria possível, das dissertativas? Ah, eu fala. acho que é o meu maior problema. Eu fico, Tá, às vezes não, a minha ansiedade não deixa encaixar as palavras, sabe? Eu bagunço tudo. Essa tá. é a maior preocupação minha. Tá, vou dar umas dicas da dissertativa, tá bom? Tá Eu até falei bom. um pouquinho nos primeiros encontros, mas é bom retomar, ainda bem que você falou sobre isso, tá? Ah, beleza. Deixa eu Obrigada. só ver que tem alguém lá para eu admitir. Eu acho que já entrou também. Isso, boa noite. Então, olha, eu vou lendo, às vezes eu vou ler aqui do lado, porque eu tô com dois ligados, tá? E no outro fica aqui a projeção, fica melhor para eu ler, tá bom? Então, por isso que às vezes eu tô olhando de lado, tá? Tá. Então, primeiro a gente começa com um livro, né? É um artigo, na verdade, Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Eu mandei esse também na íntegra para vocês, tá? Esse artigo. É da Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, ela é da PUC São Paulo. Do José Armando Valente, né, que escreve bastante aí sobre a área de tecnologia, que é da Unicamp. Então, primeira coisa, né, essas questões da tecnologia, eu acho que foi até difícil a gente conseguir professores e professoras que quisessem dar essa parte também, porque quando eu olhava a tecnologia, achava assim, ah, eu vou explicar sobre funcionamento, né, sei lá, do computador, do Chromebook, como usar, como acessar, e não é isso. Os livros ali, os artigos, eles estão falando de como isso pode nos ajudar ali na sala de aula, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem, como que a gente pode utilizar para para nossas aulas, para o planejamento, até para as questões, né, de avaliação, de atividades. Então, é para isso, tá? Como que a gente pode usar essas tecnologias e como elas são importantes, tá? Então, nesse artigo, né, ele vai falar da integração do currículo, tecnologia e narrativas digitais, é uma questão educacional pouco explorada. Lembrando que esse artigo é de 2012, então, assim, já teve um avanço. Ainda é pouco explorada, mas já teve um avanço. E ele fala que essas narrativas é uma nova forma de construir o conhecimento. Aí ele vai tratar, né, de web currículo, que o Almeida e o Valente, né, definem, que é o processo relacionado às tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, no currículo, em atividades pedagógicas e seus autores, tais como professores e alunos se apropriam das tecnologias para aprender. E para ampliar um pouquinho, eu coloquei além do que está ali no artigo, né, que currículo é o currículo que se desenvolve por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, especialmente mediadas pela internet. É uma forma de trabalhá-lo e informatizar o ensino ao colocar o material didático na rede. Então, é isso, é o que a gente está vendo acontecer na rede estadual, mas de uma maneira que irá prejudicar os estudantes e as estudantes, né? A gente defende a tecnologia,
ela é importante, ela foi essencial na época da pandemia, para a gente conseguir, né, o contato aí com os estudantes, com as estudantes, para a gente conseguir um pouco, trabalhar um pouco, né, o processo de ensino-aprendizagem, mas como está sendo feito na rede estadual, é um pouco complicado, né. Então você vê que ele defende, né. Outra a gente vai ter ver aí que tem até empresas envolvidas, que organizações, na verdade, envolvidas que estão preocupadas com outras questões e não com a escola, né. Mas é uma tendência, então não tem mais como a gente escapar disso, né. Aí ele coloca, né, que narrativas passam do analógico, que antes era, né, só oralidade escrita, ao digital. Então são as mídias, celular, computador, rede, jornal e revista. Hoje a gente fica, se a gente for pensar em mídias mesmo mais usadas, é o celular, o computador e a rede de internet. Esse jornal e revista também ultimamente é online, né? Poucas pessoas têm impresso, né, jornal ou revista de maneira impressa. E agora estão querendo tirar até o livro, né, didático. Os principais objetivos da produção dessas narrativas é a explicação de conceitos, novos modos de pensar, depuração de informações para atingir o conhecimento científico, impulsionando um fazer pedagógico contínuo e colaborativo. Então, o que eu falei para vocês, né? Eles sempre vão defender, tá? A gente tem muito isso na educação, né? Que é colaborativo. Produção de conhecimento, a negociação e a autoria. No desenvolvimento dessas narrativas, né, ele coloca ali alguns pontos. Então, registro de processos e produções. A gente vai fazer, né, a reparação de registros digitais, ubiguidade e imersão com uso a qualquer tempo e de qualquer lugar. Então, assim, pode estar em qualquer lugar, ubiguidade. E essa é a questão do tempo e do lugar. Então, eu não preciso mais estar na escola, mas estar na sala de aula. Ou em casa fazendo uma atividade, mas tem que estar lá ali com o livro. Então, eu posso estar no ônibus e a aula foi gravada e eu posso estar assistindo, né? Eu posso estar no serviço lá no intervalo, uma pessoa, estudante que trabalha, uma estudante que trabalha. Tá na hora do intervalo, ela vai lá, entra, faz uma questão, então ela entra lá no ambiente virtual, resolve as questões, acessa um livro, assiste um pedaço de uma aula, então a gente não tem mais que estar na escola, naquele ambiente, naquela sala de aula. Interação Solange, multidirecional. Oi, pode falar. a minha tela, não sei se você tá com algum problema aqui, mas a minha tela não Ah, tá não mudou? mudando. Peraí, deixa eu Continua carregar de novo. pauta, sabe? A tela inicial de Peraí, deixa apresentação. eu carregar ela de novo, então. Peraí. E agora, foi? Ah, agora foi. Ah, deixa eu chegar onde eu estava. Aqui. Foi? Foi. Ah, valeu. Quando é assim, me fala, tá, gente? Às vezes eu, Tá eu bom. carreguei de novo, tá bom? Então, lá, registro de processo e produções, né? Reparação de registros digitais, ubiquidade e imersão com uso a qualquer tempo e qualquer lugar, interação multidirecional, então várias direções, e desenvolvimento do currículo. E com isso, né, eu vou proporcionar o fazer e refazer contínuo. Então, eu faço, posso refazer, porque vai estar digital. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente abre lá no Docs, online. Então, eu vou lá, faço. No mesmo documento, eu posso ir lá refazer uma parte, ou como a gente vai ver mais para frente, eu estou escrevendo uma narrativa. E às vezes eu não estou usando ordem cronológica. Se eu estivesse escrevendo, não ia usar a ordem cronológica, ou teria que usar essa ordem cronológica, mas ficaria mais difícil. Se eu estou no modo digital, eu vou lá e escrevo uma parte. Ah, lembrei de algum fato anterior, vou lá e escrevo esse fato anterior. Então, eu posso ir corrigindo. E, sobretudo, a produção de conhecimentos, a negociação e os significados e autoria. Tá? Aí ele usa uma fala do Almeida. As narrativas oportunizam a tomada de consciência sobre a própria aprendizagem. É isso que ele coloca lá no, no artigo, tá? Então, eu vou conseguir, né, com essas narrativas, tomar consciência sobre a minha própria aprendizagem. As produções carregam as experiências, histórias de vida,
significando ao contexto presente, servindo para interpretar o já vivido. E essa questão é bem legal, assim, porque eu posso falar um pouquinho que isso eu vivo na prática, porque a minha pesquisa de mestrado tem a ver com narrativas. Então, a gente vê bem isso nas narrativas, tá? Então, elas carregam a experiência, a história de vida. Então, na hora da narrativa, a maneira que a pessoa faz a nossa narrativa vai depender da experiência que ela tem de vida, a história de vida vai aparecer nessas narrativas, os valores dessa pessoa aparecem na narrativa, e serve para eu entender o presente e para eu interpretar o já vivido. E quando eu faço narrativas com professores e professoras, durante a narrativa acontece isso que eu falei para vocês, tá? Às vezes não é cronológico, então eu faço uma questão, a pessoa começa, ela lembra de um outro fato, ela volta, então ela não precisa ser é, cronológica, né, na pesquisa que eu faço, e se fosse digitar, a pessoa poderia fazer isso, né? Ela quer numa ordem cronológica, ela pode fazer essa parte, lembrou de uma outra anterior, ela escreve, ela vai lá e corrige. Ah, uma outra parte que eu falei ali eu não gostei, eu vou lá e corrijo, tá? E quando a pessoa está fazendo essa narrativa, nossa, ela fala assim, nossa, eu já fiz tudo isso. Então tem assim, um significado para a pessoa. A pessoa às vezes nunca pensou em tudo que ela já caminhou ou em tudo que ela já realizou. E durante a narrativa fica ali, né, o significado do contexto do presente, ela consegue interpretar e entender o que ela já viveu, e com isso ela pode fazer uma reflexão para o futuro, tá? Para a continuidade da prática que ela tem. Então, isso vai ultrapassar a linguagem oral e imagética, tá? Que é imagem, então não tem mais só oral e imagética. Eu posso criar novos elementos linguísticos dialéticos. Análise de biografias, autobiografias. Deixa eu só admitir que tem alguém lá esperando. Pronto. Então, eu posso fazer, né, análise de biografias, de autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, que eu falei para vocês que é o que eu faço, etnobiografias, então tem a ver com aquela etnia, ou de memórias populares. Então, eu vou expandir a imaginação, implementar ideias e ações que seriam impossíveis se fossem narradas linear, impresso ou oralmente, que é o que eu falei para vocês. Se eu estivesse narrando numa maneira do tempo ali linear, né? Ou oralmente, acontece isso. Eu não consigo fazer ela na ordem cronológica, e eu fazendo no modo digital, isso fica mais fácil. Então ele coloca, né, que segundo Murray, as narrativas permitem explorar 3 categorias, e isso também eu vejo acontecer. Às vezes narrativa e algumas outras têm a ver mais com o modo digital, né? Imersão. São transportados para outros mundos. Então, na hora que está fazendo aquela narrativa, a pessoa ela é transportada para um outro tempo, para um outro mundo, como se ela estivesse lá naquele local, tá? Agência, realização de ações significativas e ver seus resultados quase instantaneamente. Isso é no modo digital. Então, eu estou fazendo e já estou vendo a produção ali. E transformação, liberdade de seguir sua própria jornada e alterando o que quiser. Então, eu vou seguindo a narrativa, né, o trabalho que eu estou fazendo, e posso alterar a maneira que eu quiser e quando eu quiser. Então, se a gente lembrar lá, eu não sei se aqui tem alguém, mas quando fazia máquina de datilografia, que a gente fazia o curso, então assim, você digitava uma letrinha errada, ainda você tinha um corretorzinho lá, que não ficava legal, mas ainda fazia. Mas você digitava alguma coisa, você tinha que começar tudo de novo, né? Então, imagine para fazer os trabalhos, né? Para fazer as produções, até para fazer texto. Fazia rascunho antes, ia digitar, né, datilografar, e não podia errar. Para a gente passar no curso de datilografia, né, tinha tempo, então você tinha que digitar tantas palavras por minuto, e isso era feito um cálculo, né, o que já não acontece hoje. Hoje a gente consegue transformar ali na hora, né, mudar na hora, né? Só para ficar como exemplo.
Aí ele vai tratar, né, da multimodalidade, então é a combinação, né, de distintas modalidades de comunicação. Então, ali no digital eu posso usar a escrita, a imagética, né, que é a imagem, sonoro, experiências comunicativas. Aí ele vai falar da hipermídia, que é uma plataforma que integra diversos tipos de mídia. Então, nessa plataforma eu posso ter texto, áudio, vídeo, animações, gráficos, entre outros, no mesmo local. As escolhas são feitas por hiperlinks. Então, você está, né, numa página e está lendo, sei lá, uma matéria num jornal online. Aparece algum outro assunto. Você vai lá nesse hiperlink, vai te mandar para uma outra página. Ou então lá tem uma propaganda. Tá lendo e apareceu uma propaganda. Você aperta lá, né? Vai lá naquele link, clica naquele link, vai para uma outra página, tá? E hipermodalidades. Eu posso fazer várias modalidades todas integradas. E isso vai, né, ajudar corroborando com a proposta da leitura de mundo e as informações acessadas em diversas mídias, né? Então, olha a importância, né? Porque eu vou fazer a leitura de mundo, vou ter essas informações e elas podem ser acessadas de diversas maneiras e por várias mídias. E aí ele vai falar um pouquinho do multiletramento, que é uma perspectiva de letramento que considera a multiplicidade de linguagens. Então, ali no multiletramento, né, eu vou ter visual, verbal, sonora, espacial, entre outras, e as de culturas, e as culturais. As narrativas podem ser utilizadas para o engajamento crítico. Então, veja bem, então, qual é o benefício de tudo isso, né? Que foi tratado antes, da multimodalidade, da hipermídia, da hipermodalidades, do multiletramento. Então, eles falam, né, que usando tudo isso, as narrativas podem ser utilizadas para o engajamento crítico, onde as aprendizagens passam a ter voz e expressam suas ideias. Isso significa que os processos de ensino e de aprendizagem devem incorporar cada vez mais o uso de instrumentos, interfaces e signos das tecnologias digitais, para que os alunos e os educadores possam manipular e aprender a ler, escrever e se expressar usando novas modalidades e meios de comunicação, procurando atingir níveis mais sofisticados de letramento e participando da sociedade digital, uma das condições atuais para a inclusão social e a vivência democrática. Então, analisando, né, os trabalhos, permitiu que eles entendessem que a produção de narrativas digitais tem todas as características para auxiliar na compreensão dos processos que os aprendizes usam para a construção do conhecimento, né? Então, analisando ali os trabalhos, eles puderam chegar a isso, né? As características que auxiliam na compreensão, né? Para auxiliar na compreensão dos processos que os aprendizes usam para a construção do conhecimento e funcionar como uma janela na mente do aprendiz, explicitando os conceitos e as estratégias que eles usam para essa produção. Então, os domínios, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação não é um pré-requisito, mas é um processo de formação e promoção de condições para o desenvolvimento em diferentes letramentos digitais e exercem autorias nas linguagens midiáticas. Então, o que ele trata aqui, né, no final? Que eu não preciso ter domínio, não é um pré-requisito, mas vai ajudar nesse processo de formação e de promoção das condições, né, para o desenvolvimento, tá? E a gente sabe que essas tecnologias, elas mudam muito. Então, assim, o que eu sempre coloco, né, para quem está na formação, a gente não pode ter medo de usar as tecnologias e de não saber alguma coisa. E do estudante ou a estudante saber mais do que a gente sobre aquilo, porque assim, a gente está dominando ali o conteúdo, né? A nossa área. Mas sobre tecnologia, às vezes eles sabem mais do que nós, né? Eles têm mais tempo, eles já nasceram
Outro dia a gente estava comentando que hoje as crianças não sabem mais o que é não ter um celular. Eles já nascem, já existe o celular. Então a nossa geração, por exemplo, sabe o que é não ter um celular, como era antes do celular e como é depois. Hoje em dia as crianças já não sabem. Daí depois a gente vai para o outro. Sobre esse, alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não, tranquilo, senhor. Tranquilo? Então a gente vê assim, né, que o Estado, a rede estadual está pegando bastante nessa questão da tecnologia, né? Que eles defendem essa questão, mas isso é geral, né, de todas as redes, na rede municipal também, tá? A gente só vê com preocupação essa questão do livro didático, porque além do digital, a gente tem que ter o livro didático também. Às vezes é o único livro que a pessoa tem acesso, né? A gente sabe que tem crianças aí jovens que não têm livro nenhum. Então, esse livro didático é importante. E fora outras questões que já foram colocadas, né? Tem gente que não vai ter acesso, só tem na escola, então se quiser fazer em casa não tem o equipamento, não tem a internet. Se tivesse o equipamento e a internet, a gente ia lá deixar a pessoa o dia inteiro no computador? Ou quantas horas no computador, né? Então, a questão da saúde também, tá? Que foi até, isso já era um debate, e o Ministério Público colocou lá naquele documento para a rede estadual responder. Depois a gente vai para o próximo, que é ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. É da Lília, né? Então tem alguns organizadores, tá? Então a proposta desse livro se assenta na experiência de um grupo de professores que refletiram a partir de experiências práticas de uso integrado das tecnologias digitais, visando a personalização do ensino e buscar um apoio na literatura para embasar suas reflexões. Então, o livro tem 14 autores, todos, né, autores e autoras, eles participavam do grupo de experimentação e ensino híbrido desenvolvido pelo Instituto Península e pela Fundação Lehman, gente. Isso que eu falei para vocês, né? Qual o interesse da fundação, tá? A gente sabe que não é só a educação, né? Então, é, são 14 autores e autoras e tem 10 capítulos. E eles apresentam as concepções que norteiam a proposta de ensino híbrido e que são enriquecidos por exemplos práticos. Então, assim, eu vou tratar aqui só das concepções, mas em cada capítulo aparece também os exemplos, tá? Dessa utilização desse modelo híbrido em sala de aula. E este é de 2015, esse livro. Então, assim, já tem coisas mais avançadas também, né, nessa questão do ensino híbrido. Esse de 2015 não tinha nem acontecido a pandemia, e a gente sabe que depois da pandemia mudou, assim, radicalmente, né? Muita coisa avançou, tá? Então, eles colocam, né, que ações eficientes de personalização do ensino e da aprendizagem, integradas ao uso de tecnologias digitais, oferecem oportunidade de mover-se gradativamente para o papel de protagonista no processo de construção de conhecimento. E afirma a promoção da autonomia e da responsabilidade do estudante são os aspectos mais importantes do ensino híbrido, utilização de modelos híbridos em sala de aula. Então, assim, a gente está esperando esse papel de protagonista, né? Estamos esperando, gente. Hoje, então, como eu falei para vocês, depois da pandemia, a gente usa muito isso, né? As tecnologias digitais, mas a gente não está vendo essa autonomia, nem a protagonismo, e nem a autonomia, e nem a responsabilidade. Porque quando você fizer modelo híbrido, vai ter uma parte que o estudante, a estudante, vai ter que fazer sozinho. Não vai estar nem na escola, nem na sala de aula. Ele vai ter que fazer em outro ambiente, ele vai ter que fazer sozinho, ela vai ter que fazer sozinha. E isso não está acontecendo.
Eu, por exemplo, que dou aula na faculdade, a gente vê. Eles têm disciplinas, cada disciplina ele tem a parte da aula e tem atividades para fazer no ambiente virtual, no AVA. E tem disciplinas que é só no AVA. As pessoas não fazem a parte que é do AVA, nem as atividades, né? Tem aula presencial e tem uma parte no AVA, ou que é só lá. E quando fazem lá, respondem as questões para passar da unidade, vão no outro site, procuram a resposta, respondem e vão para outra unidade. Vão fazer a prova digital, né? Que ela é, quando a disciplina é só interativa lá, só no meio digital, quando vai fazer a prova, às vezes a pessoa não sabe nem do que ela está respondendo, porque ela fez isso. Para responder as unidades, ela pegou de um outro site, né, que tem um site aí conhecido, ela pega de outro site e responde. Aí eu falo, pessoal, se vocês fizerem isso, pelo menos leiam o que vocês estão respondendo, façam uma análise, né? Olha, o que está perguntando e a resposta é essa, por que que é essa resposta? Porque senão chega depois você assim, você passou por aquela disciplina, você não viu nada, não te acrescentou em nada e às vezes ainda nem na prova você consegue uma nota. Então, vai fazer isso, não tem outra maneira, né? O ideal é assim, você pegar, você tem que ter essa responsabilidade, essa autonomia de sentar para assistir a aula, para responder as questões, para ler, né? Mesmo que seja na maneira digital. Então, eles colocam isso, mas isso não está acontecendo. O que está faltando? É um processo, né? As pessoas estão aprendendo, a gente também, e a gente vai ter também que incentivar essa questão, né? E conscientizar os estudantes, essas estudantes dessa questão. Então, assim, ó, você está fazendo de maneira online uma disciplina, ou uma parte né, que aqui está falando do modelo híbrido, você está fazendo uma parte online, você vai ter que ter essa autonomia, essa responsabilidade. Educação híbrida é um conceito chave para a educação. Isso lá em 2015, gente, né? Então, hoje a gente vê que ela é mais atual ainda. Morin discute sobre as inúmeras formas de aprender e ensinar em uma sociedade predominantemente heterogênea, que tem à sua disposição uma ampla oferta de recursos e, apesar disso, se depara com a dificuldade em conseguir de todos os atores desse processo desenvolvam todo o seu potencial. É assim, uma ampla oferta de recursos para algumas pessoas também, né? Não são para todas as pessoas que a gente tem uma ampla oferta de recursos. Assim, a gente tem ali, se a gente tiver acesso ao equipamento e à internet, senão a gente também não pode falar que é uma ampla oferta, tá? Mas ele defende aí que a sociedade ela é muito heterogênea, a gente tem uma ampla oferta de recursos, né? Mas ainda a gente tem essa dificuldade em conseguir que todo mundo desenvolva todo o seu potencial. Então, assim, as pessoas estão fazendo ali só o mínimo, né? E às vezes nem esse mínimo, só o necessário, às vezes nem isso, tá? Ele discute também, né, modelos pedagógicos inovadores que enfatizam valores e competências amplas, apontando a importância do projeto pedagógico contemplar as chamadas metodologias ativas. Então, assim, olha, é até para quem, né, a Juliana já até falou da dissertativa, eles podem perguntar alguma coisa relacionada a metodologias ativas, tá? Que é o que eles estão defendendo muito, né? E está sendo muito cobrado aí, metodologias ativas. Na relação que estabelece com o conhecimento e faltou um espacinho, né? E processo desenvolvam todo o seu potencial. Então, assim, tem várias pesquisas, tá? Várias questões aí sobre metodologias ativas, mas o que que a gente entende como metodologia ativa? É uma outra metodologia de sala de aula, de atividades, que é diferente do que eles chamam de tradicional, tá? Que a gente tem, assim, lá na universidade, tem muito essa questão: o que que é tradicional, o que que não é, o que que é metodologia ativa? Será que o que eles chamam de metodologia ativa a gente já não fazia? Tá? Então, tem essas questões. Mas é pensar dessas maneiras diferentes de metodologia em sala de aula, de realizar
atividades, até na avaliação, de maneiras diferentes. Então, se fala muito da sala invertida, que é uma metodologia ativa. Então, você, que não é o que o Estado vai adotar, né? Porque se ele tem um monte de aula pronta, a não ser que ele vá depois orientar, ó, vocês passam para os estudantes, para as estudantes, eles vão estudar em casa e depois trazer as questões. Porque na sala de aula invertida, a gente estuda, né? Ou então estuda um artigo, estuda um texto, um capítulo, depois você leva isso para a sala de aula, né? E lá você, como professora, professor, você vai tirar as dúvidas. Então, as pessoas vão levantar dúvidas, vão levantar pontos para considerar naquele artigo. Vão, além daquele artigo, vão procurar outros, vão indicar outros. Isso que é sala invertida, tá? Então, não tem mais aquela eu vou expor e vocês vão resolver os exercícios, o questionário. Não. As pessoas vão estudar antes, vão para a sala para tirar dúvida, para complementar, para levar pontos para considerar. Então, ele coloca um histórico do processo de experimentação proposto, né, para esse grupo de experimentação ensino híbrido, que eu falei para vocês, né, que é do Instituto Península e da Fundação Lema, em 2004. E daí eles escrevem os demais capítulos, tá? Então, tem aspectos como o papel do professor, a valorização da autonomia do aluno, a organização do espaço escolar para o uso integrado das tecnologias digitais. Então, assim, ó, a organização do espaço escolar, para que eu consiga usar as tecnologias digitais de uma forma integrada. A reflexão sobre qual a melhor forma de avaliar nesse processo, a avaliação também vai ter que mudar. O envolvimento da gestão para propiciar uma mudança gradativa na cultura escolar foram temas abordados durante o processo de formação e que fazem parte dos capítulos. As propostas elaboradas e apresentadas ao grupo foi possibilitar aos professores suporte para experimentarem novas formas de atuação, refletirem sobre elas e, nesse movimento, verificarem até que ponto essas formas de condução das aulas poderiam impactar nos resultados em relação ao desempenho dos alunos. Então, eles chamam, né, que o que eles fizeram foi um processo de pesquisa-ação. Então, estou fazendo a ação, essas atividades, essa maneira era proposta, ela era aplicada e depois era discutida, era feita a pesquisa em cima disso, tá? Então, é um processo de pesquisação em que a reflexão decorrente dessa pesquisa é o fio condutor dos textos. Então, com a pesquisação, né, a aplicação daquilo, eu vou fazer aquela pesquisa. Para fazer os capítulos, era reflexão sobre como se deu essa pesquisação. E daí no capítulo 3 está assim, ó, otimização do espaço escolar por meio do modelo de ensino híbrido. Então, às vezes, assim, eram dois autores, tá? Então, ele discute o protagonismo do estudante nas ações em que está envolvido nos modelos de ensino híbrido. Então, lá, o protagonismo ele vai discutir. Enriquece suas reflexões com o relato de sua experiência com alunos do ensino médio, concluindo que a motivação e a maximização do aprendizado são os principais benefícios da personalização que é possibilitada. Então, assim, ele concluiu, né, que a motivação e a maximização do aprendizado, então aumentou o aprendizado. Também pelos usos das tecnologias digitais nos mais diferentes espaços escolares. Tem também o relato de suas experiências, né, com os alunos da segunda etapa do ensino fundamental, essa é uma outra professora, enfatizando a importância de movimentar o aluno do papel de mero espectador para o de protagonista, e a construção de conhecimentos por meio da autonomia e da valorização das relações interpessoais. Porque, assim, é só um comentário, né, que eu lembrei agora.
eles também, espectador, eu acho que um pouco também dessas crianças e desses jovens hoje em dia, da gente falar assim, eles não estão motivados, né? Então, acho que assim, várias questões, depois da pandemia isso piorou, né? Porque eles perderam lá uma parte do processo, eles não ficaram motivados, eles não fazem as coisas, né? Fazem de qualquer jeito, mas também tem essa questão do espectador. Eu acho que eles e elas não aceitam mais ser assim. Eu coloquei um projetinho para o 9º ano, essa semana eu coloquei, para eles fazerem uma pesquisa. Então, era assim, cada grupo ia pensar num tema, ia fazer uma pergunta, tinha umas alternativas prováveis, né? E dependendo que eles iam pesquisar, eram umas alternativas prováveis e outro, e a pessoa respondia. E cada grupo a gente definiu lá que a gente não ia fazer uma amostra, que a nossa amostra ia ser cada grupo fazer com uma sala. Eu falei isso num dia. No outro dia eu cobrei a questão. Então tinha gente que não tinha pensado ainda, grupo que não tinha pensado ainda. Fizeram lá na hora, me entregaram. No outro dia eu cheguei na sala de aula e eles queriam fazer essa pesquisa, porque ele tinha grupo que já tinha digitado, um outro grupo falou assim: "Não, já digitei, eu quero lá imprimir". Quer que eu faço dos outros? Eu faço no Canva. E olha só, eu faço no Canva. Eu falei, no Canva você vai fazer? Eu já fiz nós já fizemos a nossa no Canva, eu vou fazer no Canva. Eu falei, então eu vou pegar o Chromebook, você faz para todo mundo, né? Para todos os grupos, então me ajuda. Não, mas você vai fazer no celular. A outra falava assim, não, eu prefiro no Chromebook, vamos pegar. Então, assim, se não fosse o Chromebook, elas já iam fazer no celular, eles conseguem, né? Mais difícil para a gente fazer um texto, algumas coisas no celular, eles fazem. As alunas da pedagogia na Anhanguera, elas montam a apresentação no celular, elas acham mais fácil montar a apresentação no Canva pelo celular. E olha só, eles fizeram os papeizinhos, né? E me entregaram tudo já. Eu só tô com o papelzinho. Se eu falasse para eles assim, ó, vai lá fazer, porque eles já queriam fazer a pesquisa, um em cada sala. Eles acharam que ia marcar, né? Eu falei, não, em formulário. Eu falei, não, sabe o que é legal? Porque as pessoas gostam de pegar o papelzinho, as crianças gostam de pegar o papelzinho e marcar. Então, assim, a hora que eu dei algumas coisas para eles fazerem, né? Um papelzinho que eles vão ter que ir lá fazer a pesquisa, e agora eles vão ter que coletar os dados, organizar, mudou o envolvimento de várias pessoas ali que não tinha envolvimento nenhum, tá? É lógico que alguns grupos já estavam envolvidos, só aumentou. Mas tinham crianças ali, gente, que não queriam fazer nada, sabe? No ano. E com uma coisa simples, às vezes assim, é uma coisa simples. E ó, eles mesmos, eu nem tinha falado de fazer, eu falei que depois a gente ia fazer os gráficos no Excel, tabela e gráfico no Excel. Eles já me falaram, um grupo já falou que ia fazer no Canva também. Então, que eles conseguem fazer no Canva. E assim, eu não tinha nem falado de fazer os papeizinhos, e a gente ia fazer, eu ia digitar, eu ia imprimir o salário, não, vamos fazer, e nem tinha falado nada de Canva. Então, tem essa questão também, né? Eles não querem mais ser só espectadores, eles querem mão na massa também, que a gente fala. Não sei se vocês veem assim, tá, gente? Mas às vezes uma coisinha diferente que a gente faz, e se você usar uma coisinha de tecnologia ali, muda totalmente. A gente só teria que ter as condições, né? Um número menor de estudantes por sala de aula, ter o equipamento, ter uma boa internet, tem toda essa questão. O capítulo 4 fala o professor no ensino híbrido. Então, faz reflexões, né, da ação docente e fala que essa ação docente é essencial na organização e no direcionamento da proposta. Porém, o objetivo é que, gradativamente, ele assuma um papel de articulador de coach. Isso eu não concordo, tá? Mas já falo. À medida que planeja atividades que possam atender às demandas reais da sala de aula, por meio de parceria e apoio mútuo. Aquela questão, a mesma coisa, aquela questão, sabe assim, professor ser mediadora, professora ser mediadora. Eu não acredito só de ser mediador. Eu acho que também é nosso papel. Mas a gente nunca vai poder ser um coach só. Só vou ajudar. Vou preparar a atividade e vou deixar o pessoal caminhar, fazer sozinho. Não dá, né? A gente sabe ali que tem vários passos e é importante isso.
Então, assim, eles vão ter autonomia, protagonismo, sim, mas eles sempre vão precisar mais do que só eu ser uma mediadora, só ser uma coach, tá? Não sei se vocês concordam, mas é a minha visão. Porque senão daqui um pouco também não vai nem, né, precisar de professor, professora, ou então não vai precisar ter uma especialização, né? E também trata, né, que é a utilização de todos os recursos para que os alunos realmente aprendam está no cerne da personalização, compreendendo que os alunos não aprendem todos da mesma forma e que o ensino que desconsidera essa questão tende a estar distante da maioria dos estudantes, tá? Aí pulei, né? Depois, capítulo 5, os espaços de aprendizagem. Então, vai falar, né, que as tecnologias digitais podem ampliar esses espaços, não tem o uso ali, tá? Possibilitando vivências compartilhadas que são enriquecidas quando o espaço é organizado e adaptado com o intuito de atender às necessidades de seus alunos. Então, assim, ó, o livro fala que é para a gente, né, conseguir fazer essas vivências compartilhadas, principalmente, o espaço tem que ser organizado. Então, eu tenho que estar, é um laboratório de informática, e com internet, com equipamentos funcionando, ou eu preciso do equipamento levar para a sala de aula e a internet funcionando, né? E ele apresenta algumas sugestões de organização do espaço e depoimentos, né? Coloca alguns depoimentos de sua ação em sala de aula, tá? As pessoas que escreveram esse capítulo. No 6, ele vai tratar da avaliação. Então, né, eles colocam lá que a avaliação é um ponto de destaque a ser discutido nesse ensino híbrido, uma vez que é a partir dela que as ações pedagógicas podem ser planejadas. Então, assim, a avaliação não é só para a pessoa tirar uma nota lá, aprovado ou não, né? O objetivo da avaliação, principalmente, é eu poder, com a avaliação, planejar as atividades, replanejar, ver o que eu vi que não foi absorvido ali, a pessoa não aprendeu, então eu vou retomar. Então, para isso que é um dos princípios da ação. E muito mais do que ocorrer ao final de um processo, né, é ela que possibilita a identificação do caminho a seguir. Depois ele vai falar, né, que as avaliações podem ser repensadas e, de forma mais ágil, fornecer dados para que o professor, a partir dessa análise, organize suas ações. Então, se eu fizer umas avaliações e usar, né, esse ensino híbrido, então fizer essas avaliações numa plataforma, ou como a gente fez na pandemia, no Forms, eu consigo até de uma maneira mais ágil ter esses dados e fazer a análise, do que ficar corrigindo prova por prova, né? No capítulo 7, as tecnologias digitais no ensino híbrido. Então, ele apresenta, né? São apresentadas como um recurso para a personalização do ensino e, entre outras propostas, os autores comentam sobre plataformas adaptativas, indicando que, apesar de fornecerem atividades de acordo com a identificação de acertos e erros dos estudantes ao realizá-las, reforçam que não dispensam uma análise do professor na interpretação dos dados. Então, antes de continuar, eu vou só explicar o que são plataformas adaptativas. Eu não sei se vocês conhecem o Khan Academy, que é de matemática. Era só de matemática, hoje em dia ele não é só de matemática, mas ela é uma plataforma adaptativa. E isso em algumas faculdades também já tem. Então, por exemplo, tem desafio nota máxima, acho que chamava na Anhanguera. Era dessa maneira também. Então, o Khan Academy, o professor, a professora, vai deixar lá os objetivos que ela pretende. Então, então, no caso de matemática, eu vou lá e escolho alguns conteúdos que eu quero que aquela sala faça. A pessoa, a hora que entrar,
de acordo com o ano que eu escolhi ou com os conteúdos, ela vai responder algumas questões. E a plataforma vai ver, isso a pessoa não sabe, então eu vou direcionar questões dessa área. Isso essa pessoa já sabe bem, então eu não preciso focar nessa daqui, eu vou para outras. Então é isso. Então, numa mesma sala, e eu uso o Khan Academy, tá? Apesar de ser da Fundação Lema, eu uso o Khan Academy. Apesar da sala toda eu colocar um conteúdo, tem pessoas que vão estar numa parte, tem pessoas que vão estar na outra. Tem pessoas que a plataforma vai retomar alguns conceitos e para outras não. No desafio Nota Máxima na faculdade era a mesma coisa. A pessoa entra, responde umas questões. A plataforma via que a pessoa não sabia sobre história lá da educação, ia para a parte da história da educação. Não sabia sobre tecnologia e educação, então colocava mais questões sobre aquilo, tá? Então é o que ele coloca, né? São importantes e veja, o livro já está defendendo que provavelmente eles usaram o Khan Academies, né, nas atividades, então o livro mesmo já está defendendo aí que elas são importantes. Eu acho elas excelentes, tá? Quando elas são adaptativas, porque a pessoa vai entrar, vai fazer algumas questões e a plataforma vai indicar o que precisa fazer ou não. Só que isso não tira, então, mesmo assim, eu usando o Khan Academy, ela sendo adaptativa, e não uso só ela, mas quando eu deixo alguma coisa, né, para eles fazerem, para elas fazerem. Eu vou lá e depois você consegue ver o que que a pessoa acertou, o que que ela errou, até ela acertar, quais foram os erros que ela cometeu, porque fica tudo registrado, tá? Então, não dispensa, apesar dela ser adaptativa, não dispensa a gente fazer a interpretação desses dados e elaborar um plano de ação que possibilite envolver, né, os alunos em diferentes níveis de proficiência em relação a determinado conteúdo. No 8, ele vai falar quando a inovação na sala de aula passa a ser um projeto de escola. Então, ele discute o papel da gestão, refletindo sobre a importância de um projeto político-pedagógico, né, que hoje a gente já não chama mais de política, é só projeto pedagógico, que contempla o uso das tecnologias digitais, amparado por uma metodologia adequada, não com fins em si mesmo. O papel da gestão, gente, assim, não vai ter nenhum livro, artigo que vai falar que a gestão não é importante, porque a gestão é importante, né? Então, assim, tem que estar lá no projeto político-pedagógico, eu tenho que ter apoio dessa gestão, essa gestão tem que saber como que está ocorrendo isso, tá? No 9 vai falar a cultura escolar na era digital. Então, aborda, né, as diferenças entre modelos sustentados e disruptivos de implementação de tecnologias digitais nas instituições de ensino e a relevância de uma reflexão conjunta dos autores envolvidos no processo para a ressignificação de uma cultura escolar, arraigada ainda em modelo de educação distante das expectativas dos estudantes e, de maneira geral, da sociedade do século XXI. Né? Então, assim, a gente vai ter aquela cultura escolar. Então, né, o que ele fala aí? Da relevância de uma reflexão conjunta. Então, a gente vai estar usando essas tecnologias, estamos numa era digital e a gente vai precisar fazer essa reflexão conjunta com os pares aí, né? Vai ter muita gente que vai ser resistente, e às vezes tem resistência porque tem medo de usar, ou porque essa questão mesmo, porque a gente não tem o acesso à tecnologia, à internet, não tivemos formação, por isso que a gente sempre defende a formação continuada e que ela seja dentro da jornada, né? Que a gente teve que aprender da noite para o dia se virar. Então, assim, a gente fazia tutoriais, mandava no grupo da escola, alguém aprendia alguma coisa e mandava, porque senão, né? Alguma coisa já tinha na internet, o pessoal foi produzindo e colocando na internet, algumas coisas a gente foi aprendendo na raça, né? E no 10, planejando a mudança. Então, é a análise de planos de aula elaborados pelos professores desse grupo e discutem como cada um desses planos envolve esse modelo de ensino híbrido e sua relação com a personalização do ensino.
E com isso, né, eles apresentam, né, então são apresentadas possibilidades de integração das tecnologias digitais ao currículo escolar, de forma a alcançar uma série de benefícios no dia a dia da sala de aula, como o maior engajamento, né, que eu falei para vocês, e o melhor aproveitamento do tempo do professor para momentos de personalização do ensino por meio de intervenções efetivas. Então, eles, né, acreditam que vai ter maior engajamento dos estudantes, das estudantes, que a gente vai conseguir aproveitar mais o tempo, e eu acredito mesmo, né, que com as tecnologias a gente vai ter mais tempo, e não dessa maneira que a tecnologia está sendo usada. Alguém vai falar assim para mim, mas a gente tem que fazer chamada na hora, tem que fazer a chamada na pastinha, daí eu tenho que fazer na sede, eu tenho que registrar a aula e tudo no dia. Não é esse tipo. Se ficar isso só para gestão, só para controle, realmente a gente não vai otimizar o tempo. Vai otimizar o tempo é se eu deixar algumas atividades e essa sala vai acessar, a outra vai sair, então eu não vou precisar projetar, nem escrever na lousa, nem imprimir. Não, eu fiz, porque assim, eu digitava, depois eu tinha que imprimir. Não, eu digito, fica ali, a pessoa acessa, né? Ou se eu tiver que projetar, é projetar, mas a pessoa também consegue acessar. A pessoa vai fazer uma avaliação e eu consigo depois, ali no meio digital mesmo, já ver o resultado. É esse tipo de ação que vai otimizar o nosso tempo, não da maneira que está, né? E se a gente tivesse otimização, se eu conseguir aproveitar mais esse tempo, eu consigo personalizar mais o ensino. Então, assim, aquela pessoa que tem mais dificuldade, eu vou conseguir atender mais, ficar um tempo maior, fazer uma outra intervenção. Então, isso era um dos dois, e como eu falei para vocês, do último, gente, do último, que ele é mais curtinho, eu deixei para vocês um vídeo, tá? Para vocês assistirem, tá? Daí a gente não comenta sobre eles para vocês assistirem, ainda para vocês assistirem. Acho que tem 20 minutos o vídeo, que é uma professora explicando. E eu falei assim, nossa, tá bem explicadinho, então acho que eu nem vou montar material para isso, tá? Aí, se vocês clicarem em cima, ó, já vai para o vídeo, tá? Já tá com o link aí. Então, assim, ó, o hiperlink. Você vai clicar ali e já vai para o vídeo da professora, tá? E eu vou tirar alguma dúvida aqui, gente? Senão, eu vou tirar a projeção para a gente falar agora das dissertativas que foi pedido. Pode tirar? Bom, das dissertativas. Eu tinha até comentado, acho que no primeiro, segundo encontro comigo, né? E a gente até falou de fazer algumas dissertativas, mas o tempo realmente não deu. A gente, assim, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu professores e professoras para darem o curso, tá? Mas eu assumi, o Hamed também, e eu gosto muito, tá? Então, a pedidos aí, o pessoal pediu, vamos fazer, né, de vez em quando uma formação, um grupo de estudos, a gente pode continuar, mas a gente não tem muito tempo, né? Então, foi o que a gente conseguiu dar de aula aí, mas eu acho que, assim, comigo foram 6, com o Hamed também acho que foi 4 ou 5, né? Então, foi um bom número aí. Foi bastante debate, é lógico que nada como presencial, né? Mas eu até pensei em hoje a gente marcar na PUESP, mas é um pouco corrido e todo mundo tinha falado que era melhor online, então a gente está usando online, né? Bem o que é o tema da aula de hoje. Agora, das dissertativas, gente, foi o que eu falei para o pessoal. Quando eles pedirem alguma coisa dissertativa, seria interessante se vocês lembrassem, dependendo do tema, citar o autor. Então, não precisa assim, nem citar a fala do autor, mas segundo, vai falar assim de observação de aula. Então, segundo Reis, né? Ele defende que a observação de aula é importante para o desenvolvimento profissional, para a reflexão da prática, e que essa observação deve ser feita entre pares, tá? Então, se você puder citar um autor e lembrar sempre, né, tanto nas alternativas quanto na dissertativa, vocês vão responder o que prega a rede estadual, não é a nossa opinião, é o que está lá na bibliografia.
É o que é seguido pela rede estadual. Então, eu não vou colocar minha opinião, de maneira nenhuma vocês vão falar mal ou das fundações, organizações que estão aí em parceria com a rede estadual, não vou falar mal da observação, né? Porque, assim, mesmo porque a gente viu até que a observação de aula, da maneira que é defendida ali no livro, é interessante, tá? Do livro Aula Nota 10, então eles podem perguntar alguma coisa. Eu acho que é difícil de perguntar assim sobre alguma técnica, né? Mas pode perguntar alguma coisa sobre o livro, no geral. Então, citar o autor, tá? Pode pedir sobre projetos, então vai falar um pouquinho sobre projetos, sobre indisciplina. Na rede, acho que é estadual, que uma vez pediu sobre indisciplina. Qual é a abordagem que vocês fazem quando vê um caso de indisciplina na sala de aula, né? Então, nunca vou responder assim, olha, problema de disciplina, uma para direção. Ou eu vou chamar a família. Não. Problema de indisciplina, o que que eu vou fazer? Vou conversar com aquela criança, com aquele jovem, ou vamos fazer uma assembleia de sala, e nessa assembleia de sala a gente vai colocar qual foi o fato ocorrido, quais são os fatos que acontecem, mas nunca falar nomes, né? E lembrar que a assembleia nunca é para, como a gente fala, cancelar ninguém, expulsar ninguém, culpar ninguém. Não. A gente faz assembleia para ver o que está acontecendo e as pessoas têm que colocar propostas, tá? Então, sempre ter essa visão nas dissertativas. Como a gente não está fazendo no modo digital, faz rascunho, lê. Essa resposta que a gente vai dar na dissertativa tem que ser uma pessoa que é o que eles olham, tá? Uma pessoa que não é da educação vai entender o que você está respondendo. Tá? Meus professores sempre falam isso do mestrado. Solange, a gente tem que colocar que qualquer pessoa, porque às vezes a gente coloca lá alguma explicação, algum termo que é da educação e a gente entende. Ele falou: não, tudo bem, eu entendo, sou da educação. Mas você tem que explicar, porque qualquer pessoa que pegar ali a sua resposta, que pegar o seu texto, tem que entender o mínimo que está ali. Tá? Não vai se aprofundar, mas tem que entender do que você está falando. Então, faça um rascunho, né? Olhe a questão. Uma pessoa que não é da educação entenderia o que eu escrevi? Tá coerente? Né? Tá aí seguindo o que defende a rede estadual? Então, tudo bem. Tá? Então, essas são as dicas que eu posso dar da dissertação. Escrever ali, né? Tomar cuidado com acentos, né? Com concordância, e que isso vocês vão tranquilo, tá? É só escrever, leu, deu para entender, preciso mudar alguma coisa, tá? Acho que são essas as dicas que eu posso dar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre a dissertativa também, dar alguma dica, tá aberto. Ai, você tinha posto, né, Juliana? A minha tela não está mudando, continua na pauta. Isso, ai, mas deu Agora que eu certo. vi. Não virou um comecinho, mas eu mandei o material para vocês, e assim, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou baixar o vídeo e vou colocar. Eu falei para a Juliana e o Bruno que entrou, eu não sei o que aconteceu na última aula, e acho que no que eu mudei de equipamento, eu não sei se eu apertei alguma coisa, ou se porque eu mudei para o Chrome, e o Chrome não tem espaço, então não deve ter deixado, e assim, e o Chromebook, ele fica é, a propriedade dele é da Secretaria Municipal de Educação, então não sei se ele também, né, se ele trava, eu acho que não, acho que foi por causa mesmo, ou que eu apertei alguma coisa, ou porque não tinha memória, mas também não sei se ele não deixa baixar, tá, dependendo do que for, pode ser também, mas eu fiz alguma coisa que não abaixou o vídeo, aí eu fui, né, porque eu desligo aqui a aula, ele já começa a baixar, não foi, eu saí, entrei de novo, falei, nossa, então e como tinham várias pessoas que não tinham assistido, né, eu coloquei que iria passar ele de novo ontem, mas, né, não entraram também. E eu acho que vocês já assistiram, né? Então, não sei se Eu já tinha assistido já.
Então, eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para colocar, alguma dúvida. Se não, o que eu posso só desejar para vocês é boa prova, façam com calma. Vocês têm que pensar assim, olha, eu consigo, né? Vocês conseguem, gente. A prova é para 15 mil, mas ele vai chamar mais pessoas, né? Foi o que eu falei para vocês. Se ele coloca lá 50 mil, ele tem que chamar 50 mil. Então, ele põe 15, mas ele vai chamar mais pessoas, né? Mais professores, professoras. Vocês que estão estudando, que estão preocupados, imagina, eu que agradeço. Vocês que estão estudando, que estão preocupados, preocupadas, vocês vão sair na frente de muitas pessoas, acertar várias questões que as pessoas não vão acertar, tá? Muita gente não faz a prova assim com dedicação, não presta atenção, responde absurdos ali. E não parece, mas assim, vocês estudando esses temas, né, essa bibliografia, podem aparecer outras questões que não são dessa bibliografia, mas que vocês sabem responder porque vocês leram, fizeram a reflexão sobre essas partes da educação e conseguem responder outras, tá? A parte lá do português, né, tomar cuidado, né, ler, reler, tá? Imagina, eu que agradeço. Espero aí que eu tenha ajudado um pouquinho, né? Vocês, e que vocês acertem. Ai, tem alguém entrando. Vou deixar. Oi, Joselita. Acho que ela tá conectando. E o que eu puder ajudar em outras situações, tá, gente? É só nos procurar, tá? E boa prova. Tenho certeza que vocês vão bem. E, Joselita, acho que você entrou agora, não sei se você já está me escutando, eu sei que você está ligando o áudio, mas não sei se você está me escutando. Eu já vou baixar e eu já mando o link para vocês, tá? Ela demora, assim, acho que uns 30 minutos para baixar no meu computador, que está meio lento, eu já coloco, tá? Imagina, Deus que abençoe vocês também, tá? E muito obrigada. E até uma próxima. Então, assim, tiver demanda, eu vou deixar aquele grupo por enquanto, se não tiver demanda para a gente estudar algum artigo, algum texto, ou para uma outra prova, né? Tem aí da prefeitura, agora a gente pode fazer um grupo de estudo, estudar algumas bibliografias, tá bom? Aí eu deixo lá, Joselita, eu vou baixar o vídeo aqui da aula e deixo lá, dá para vocês assistirem. E como eu falei, tá? As mulheres aqui. Quantos maridos lá estão fazendo a janta, vocês vão assistir o vídeo lá, que é 20 minutinhos da professora, tá bom? Então tá, pessoal, Tá boa bom, muito noite. obrigada. Eu que agradeço. Boa noite e boa prova, pessoal. Obrigada, Obrigado, boa tchau. noite. Tchau, Tá, boa tchau. noite.